Petrobras recebe recomendação de venda pela UBS e eu já vi esse filme muitas vezes antes, né? De 2007 a 2016 foi um cenário bastante difícil. Seria só o começo, então, da declínio aqui da Petrobras? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo e vamos começar vendo, né, que a UBS ela fez um rebaixamento duplo, né? Para fazer um rebaixamento duplo tem que ter uma grande aqui motivo, né? Então a gente vê aqui eles dizendo que a tese de 6 anos atrás, iniciada em 2016, já se foi, a Petrobras já atingiu os picos aí de melhores investimentos, diminuindo a dívida, né, foco no core business e tudo mais. E agora eles falam que os momentos vão ser mais difíceis. E quando a gente olha o histórico da empresa, é simples ver, né, as margens aqui sendo comidas, depois recuperando-se gradativamente com a empresa diminuindo a dívida, focando no core business, com a política de preços sendo do modo correto, né, seguindo a política de preços internacional. A gente vê o lucro que na verdade era prejuízo aqui, voltando a dar lucros gigantescos, né? E aí não adianta. Eu quero que você fale aí, né? Você que veio me falar que a Petrobras lá na época do governo Lula subia pra caramba. Você com certeza não viu que na verdade a Argentina subiu pra caramba, 500 e poucos por cento, que o Chile subiu pra caramba, 400 e poucos por cento, que a Uruguai subiu, que o México subiu. A América Latina estava no momento de ouro, tá? Então, analista de cotação, eu geralmente desconsidero os comentários, tá? Então, a gente vê aqui a dívida por EBITDA da empresa estava impagável, né, em muitos momentos aqui, e a partir de 2016 começou aí a melhorar, chegando a um nível bastante mais saudável de 0,71, né? Então, realmente a empresa sofreu muito aí nesse passado. Então eles comentam, acreditamos que a estratégia da empresa, principalmente nos preços e alocação de capital, vai se deteriorar. Esperamos que se espalhe por suas finanças, esperamos o CAPEX mais alto, preços de combustíveis mais baixo, pressionando os resultados e o retorno para os acionistas. Então eles estão aí com medo realmente do lucro e do dividendo, e resumindo, né? E as duas ameaças aqui é os investimentos sem foco e, né, a política de preços aí. Sobre a questão da política de investimentos aí sem foco, isso aqui realmente aconteceu muito, né? Então a gente lembra aqui da Pasadena, né, que é só um gostinho, tira gosto, né? Teve aqui esse caso de comprar por 1,24 bilhão de dólares, aí na verdade foi lançado por 820 milhões de dólares, mas aí depois ela vendeu por 562 milhões de dólares. Assim, um absurdo, né? Uma confusão, para não dizer uma palavra muito pior, mas isso não é indicativo de que o Lula vai fazer isso, até porque esse governo aqui era a Dilma, e a gente não tem tanta certeza disso, que vai continuar dessa forma, mas a gente tem alguns indícios que eles falando aqui que vão investir em refinarias e tudo mais, é o correto para se fazer, só que, cara, não pode ser desse jeito, né? Tem que ter um foco. Além disso, eu estou falando da refinaria porque foi o caso aqui bem grosseiro, né? Teve um monte de outros investimentos totalmente fora do core business, né? E na questão dos preços do combustível, eu acho que você já deve ter ouvido aí umas 300 milhões de vezes, né? Porque ele fala desde aí do início que ele falou que ia se candidatar, que ele pretende mudar essa política de preço, né? Nós estamos aqui no começo do ano, temos aqui em novembro, temos aqui em julho, né? Lula diz que pretende mudar a política de preço da Petrobras e ainda falou que o Bolsonaro não teve coragem de mudar o preço, indicando que talvez ele consiga mudar esse preço, né? Ele falou isso aqui várias vezes, então não tem novidade, então não justifica uma mudança, pelo menos por esse motivo aqui, né? E outro ponto é a lei das estatais, que protegia, que não ia deixar ele mexer, que agora é super resistente aí às estatais, né? E aí a gente vê o PT, né, que aprova mudanças na lei das estatais. Petrobras é do governo, o presidente Gleisi Hoffmann diz aí que a legislação criminalizou a política, né? Isso que é absurdo. Isso aqui é a matéria do 23/6, né? Isso aqui é do meio do ano, não é novidade também. Então não tem motivo mudar por causa disso, né? Porque isso aqui não é novidade, né? Então antes o discurso era que não ia mudar nada e agora começa a mudar os discursos. E eu sigo mesma porcaria de discurso sempre. Petrobras é um risco, é um risco. Ah, pode não acontecer, mas Petrobras é um risco muito forte para se expor, no meu entender. Se você acha que não, ótimo, mas não diga que isso aqui é uma novidade, né? Mesma coisa, o Banco do Brasil tem um risco, mas é mais controlado, mas ainda assim tem um risco, mas é totalmente diferente. A Petrobras é um risco
muito forte, tá? Então, a gente vê aqui que a capitalização da Petrobras completa 1 ano na época lá e não tinha festa. Mal sabiam eles depois que demorou muito mais de 1 ano, né, para ter alguma festa, e foi no outro governo, né? Porque neste governo aqui não teve festa nenhuma. Então, na época de fazer capitalização, de chamar o acionista para investir na empresa, é maravilha, vai fazer, vai acontecer, vai ficar rico, todo mundo vai ficar milionário aí. Mas, né, depois o Petrobras é do governo e eu saio daqui. Seria como eu convidasse você para vir na minha casa, que eu vou preparar um almoço, pega um dinheiro seu aí para ajudar a arcar aí com as compras do salmão, do filé mignon, só as coisas boas aí, né? E aí você chega na minha casa, eu te dou arroz e feijão e falo, a casa é minha. Meu, que absurdo. É isso aqui que o PT faz com a Petrobras para cada um dos acionistas que participaram dessa capitalização aqui, tá bom? Então a gente pega a Petrobras no último ano subindo 67%, muito disso por causa de dividendos gigantescos, né? E ela vem caindo aqui desde ali da época do topinho ali, que foi bem óbvio o tipo de topo, né? Que era pouco antes aí da eleição. E aí a gente vê então ela caindo 31%, né? Então 31% é menos motivo para recomendar uma venda, né? Porque tinha que ter sido antes. Então, enfim, a ação já caiu aqui 31%, mas pode cair muito mais conforme a gente pode ver alguns dados dela. Quando a gente olha o histórico do PVP da Petrobras, ela está hoje a 0,82, 1,73 abaixo da média, então aí está na média, né? Só que vale lembrar que ela é uma empresa gigante, uma petrolífera no auge do momento, margens excelentes, empresa já reestruturadinha. Isso aqui seria ridiculamente barato para ela, porém, né? A gente sabe que nós temos um fundo aqui de 0,74 PVP. Então, assim, tem muita coisa para cair. Sem contar que esse 0,74 aqui do 0,82 pode ser maior a queda, que esse próprio VP aqui pode ir diminuindo, né? Então, vai fazer ainda o preço de diminuir ainda mais e mais e mais e mais. Então, assim, a queda pode ser infinita. Pode, existe um pode bem grande, mas é a mesma narrativa de antes, né? Os discursos aqui não são agradáveis, tem muita confusão aí que pode acontecer com a Petrobras. E quem comprou no começo do mês aí achando que não havia uma ameaça, para mim a ameaça é a mesma, né? É grande, é séria, né? E é a mesma coisa, não piorou e nem melhorou. Então vou mostrar uma coisa para vocês, já que vocês não têm a mesma experiência que eu tive com a Petrobras, eu vou mostrar um pouco do que é investir na Petrobras, tá? Então assim, de 2007 eu comecei a investir até 2022, realmente se eu ficasse aportando R$1.000 todos os meses, ia dar certo, né? Eu ia ter investido 184 mil e 528 mil de patrimônio. Deu certo comigo a Petrobras porque de outras formas, né? Mas eu teria desistido no meio do caminho se eu ficasse aportando apenas na Petrobras. E por muito tempo eu errei na Petrobras, insisti nela, né? Primeiro que eu entrei muito pesado, e é ruim você, quando é novato na bolsa lá em 2007, né? Entrando pesado na Petrobras. Segundo que eu ficava comprando a faca caindo. Então, assim, cuidado. A faca caindo pode cair muito mais, tá? Vou mostrar agora do que eu estou falando. Então, eu mudei o período, o mesmo ano de início de aporte, os mesmos valores, tudo igual, mas parei em 2016. Olha só a tragédia, tá? Se eu tivesse insistido em investindo R$100.000 por mês todos os meses aí, eu teria 102 desembolsado e transformado em 25 mil. Agora imagina se fosse um valor maior investido então, né? E assim, vale destacar que tem uma inflação ferrada aqui nesse período. Então, a pessoa simplesmente transformou 102 mil quase em pó, né? Porque tem inflação, tem o caramba aí. A inflação era pesada. Então, assim, a Petrobras era uma máquina de queimar dinheiro. E isso aí é verdade absoluta. Você imagina uma pessoa que está de 2007 até 2016, se ela vai ver uma luz no fim do túnel. Não tinha uma luz no fim do túnel. A empresa estava quase falindo, né? A questão ali era virar pó. Então, às vezes, nesse momento, é bom deixar o case paradinho lá e ver um início aí de luz no fim do túnel para aportar. E eu mesmo aportei um pouco depois, mas também sempre diversificando a carteira, né? Mas aproveitei um pouco dela aí em 2020 também, né? Nunca fiquei totalmente líquido dela, eu tive ações da Petrobras nesse período inteiro, né? Então, o problema pode ser ilimitado, uma política de preços mal conduzida, mas eu também não acho que vai ser essa tragédia que toda, não vai ser, não tem como ser isso aqui, né? Não é possível que eles vão cometer o mesmo erro, mas vale a pena mostrar que a coisa é séria, tá? Então deixa o like nesse vídeo, comenta aí se você tem Petrobras, se você anda comprando. Um abraço, até o próximo, valeu!